Nos programas anteriores a este, falámos da questão de ter medo e, sobretudo, de como, conhecendo os medos, conseguirmos vencer os medos. Isto de vencer medos pode nos ajudar, e é um processo também, de conquistarmos a felicidade e de aprendermos a viver. Porque viver com medo não é viver. Daí ter surgido a ideia de falarmos desta questão nas conversas que temos aqui, eu e o Abel, e então hoje vamos conversar precisamente sobre aprender a viver. Como é que nós, Abel, aprendemos a ser humanos e a viver como humanos que somos? Eu penso que a primeira coisa a fazer é tomar consciência de que nós aprendemos, porque também os animais aprendem por imitação dos mais velhos. Nós também temos uma dimensão animal e por isso nós também temos esse comportamento copiado, portanto, aprendido. E é engraçado que enfim, falava-se etologia, que é o estudo do comportamento animal, e depressa se descobriu que era preciso também estudar a etologia humana, o comportamento animal entre os humanos. E então, para mim, o engraçado nisto é que é preciso tomar consciência para, enfim, conquistar a felicidade e a liberdade de viver, porque não se consegue viver feliz sem aquela liberdade dos filhos de Deus, de que fala São Paulo e essas assim. Então eu penso que a grande coisa a fazer é primeiro tomar consciência que nós aprendemos muitas coisas que nunca devíamos ter aprendido. E não aprendemos muitas coisas que dava muito jeito de ter aprendido. E, portanto, uma das nossos primeiros trabalhos a fazer, se queremos ser felizes, é tomar consciência o que é que eu aprendi, que não devia ter aprendido, por isso, quando o faço porque aprendi, eu não me sinto bem. E há coisas, de vez em quando, eu tomo consciência de mim, em mim tomo consciência de que eu gostava tanto de fazer aquilo, mas não estou preparado, não sei fazê-lo de um dia para o outro. Quer dizer, não. E muitas vezes, porque arranjo uma desculpa de mau pagador, e digo que é o sino da pessoa, é o jeito da pessoa, arranjamos uma desculpa de farrapada. E quando, no fundo, não é o feitio da pessoa. Eu que venho lá daquele tempo em que os alfaiates, enfim, quando faziam um fato, eles perguntavam sempre só feitio ou feitio e forros. Quer dizer, eu às vezes digo não é feitio e forros, quer dizer, você investiu muito, quer dizer, você recebeu isso e depois cultivou, e portanto você é assim, mas você também é autor, é coautor disso. Então a primeira coisa é tomar consciência, isso que a mim me deixa menos à vontade, de onde é que me vem? E o que é que eu posso fazer, se preciso de mudar, se tenho necessidade de mudar, o que é que eu posso fazer para? E então, uma das coisas das regras que eu, enfim, sei de cor, é uma página, enfim, que eu tenho isso, dava isso com muita frequência, em 2, 3 slides, mas o pensamento é este. Eu conheço a edição brasileira, não conheço o original inglês do Leo Buscaglia, mas lembro perfeitamente um livro que é Amor, a experiência mais maravilhosa da vida. Nesse livro de Leo Buscaglia, há lá uma página em que diz que o que há de mais urgente a fazer na vida humana, e que eu gosto de dizer, aquilo que mais nos torna humanos, e ele diz-nos 3 coisas. Primeira coisa, aprender a dizer as nossas convicções. Porque muita gente está convencida que nasceu para ser ninguém. Ora, esta convicção é desastrosa. É preciso aprender a mandar esta convicção dar uma grande volta para longe de nós. Que vá passear para o deserto, corrida à pedrada, como antigamente se fazia ao bode.
Portanto, penso que é muito importante tomar consciência disso, quer dizer, ninguém nasceu para ser ninguém. Todos nascemos para sermos uma palavra nova, uma palavra irrepetível, que se não aprendermos a dizê-la, se não aprendermos a revelá-la, o mundo vai ficar eternamente empobrecido porque faltou a nossa parte. Ora, isso a mim dá-me muita, por um lado, muita responsabilidade, por outro lado, muita confiança. Eu, afinal, sou alguém que tem nasci para me tornar uma palavra nova na criação. Portanto, ele diz, a primeira coisa que há a fazer é aprender a dizer as suas convicções. Nós aprendemos a dizer, porque ao dizermos as nossas convicções uns aos outros, quer dizer, as nossas convicções funcionam em nós como uma força, como se fosse a verdade, uma evidência. E eu agora digo, mas a tua evidência colide com a minha, que a minha evidência é diferente da tua. Então nós, afinal, aquilo que é evidência para mim, não é evidência para o Américo. Aquilo que é evidência para o Américo não é evidência para mim. Então, nós, Américos, vamos lá, de onde é que nos vêm estas evidências? Se não é assim tão claro, é que essa tua evidência, a minha evidência, tem muito a ver com aquilo que cá meteram e nós nunca trabalhamos. Então, aprender a dizer as nossas convicções pode ocasionar aquilo que dizemos tantas vezes na dinâmica do grupo. A tua partilha, Américo, alarga em mim os meus horizontes de ser. E dir-me ao Américo, a tua partilha, Abel, alarga em mim os meus horizontes de ser. Quer dizer, nós, enfim, tentando, e aí está a conversa, tentando canalizar a conversa no sentido de ver, mas afinal, qual deverá ser a convicção que une o Américo, o Abel e tantos outros? Em vez de cada um se fechar nas suas convicções, então aprender a dizer para irmos descobrindo caminhos de unidade. E a segunda tem a ver com sentimentos. A segunda regra é esta: aprender a dizer os nossos sentimentos honestos. Já aqui dissemos algumas vezes, porque é um pensamento recorrente, enfim, com muitas perspectivas, portanto tem de ser metido em muitos ângulos das nossas conversas. Nós aprendemos muito uma linguagem que tem, sobretudo, palavras escritas e palavras faladas. Esta ora, a nossa linguagem corrente, ela é muito boa para descrever objetos e traduzir ideias, mas é muito pobre para traduzir sentimentos. Então é muito importante a gente aprender a dizer os sentimentos, dar um nome, a gente procurar às vezes uma certa, primeiro que chegue lá. Eu lembro-me quando comecei em 1982, comecei enfim, descobri PRH e lá é sobretudo partilhar as convicções, partilhar e depois sempre as questões de onde é que isto me vem, o bem que me fez o PRH, personalidade e relações humanas. E a terceira e última medida que ele propõe como aquilo que mais nos torna humanos, esta terceira e última é que eu acho interessante. Aprender a viver com as consequências de dizer as nossas convicções e as consequências de dizer os nossos sentimentos honestos. Eu acho estas três regras fundamentais para quem quer realmente ir descobrindo, ir aprendendo a fazer caminho no sentido de aprender a ser feliz. Porque a felicidade é assim qualquer coisa que ninguém pode dar a ninguém, mas também não há ninguém que não gostasse de se encontrar com ela. Só que diz aquela que é uma filha da mãe que vai sempre à nossa frente um passo. A gente, quando ela está mesmo aqui, vou agarrá-la, mas ela pira-se. E é por isso que tanta gente se engana, pensa que felicidade é o prazer do momento e logo a seguir, estás a ver como tu te enganaste? Eu ainda não sou a felicidade, eu falo dela, mas não sou ela. A felicidade é mais do que um simples prazer. E então, seguindo ele o pensamento dele, ele disse, estas três exigências, estas três são como é que ele diz? Esta é a primeira exigência do amor.
este saber dizer as convicções, saber dizer os sentimentos e saber viver com as consequências é a primeira exigência do amor. Quer dizer que ninguém pode amar verdadeiramente sem aprender a dizer as suas convicções, sem aprender a dizer os seus sentimentos honestos, sem aprender a viver com as consequências. E é engraçado, vamos aqui falar dessas coisas que são nossas e nos falam, mas com certeza eu ousaria dizer, tu, Américo, digamos, na tua história de homem casado, tu sabes o que é a aprendizagem do amor. E ele passa por aqui, a gente falar de nós ao outro, ouvir o outro falar de si e a gente ir descobrindo, afinal, isto converge muito mais do que eu pensava. Quer dizer, e aí o amor pode durar uma eternidade, etc. E então, prosseguindo, o coisa diz, só que isso de dizer, esta primeira exigência do amor, isto torna-nos ridículos aos olhos das outras pessoas que podem, quer dizer, torna-nos vulneráveis aos olhos das outras pessoas que podem achar-nos ridículos. E para terminar o pensamento, mas a nossa vulnerabilidade é a única coisa verdadeiramente nossa que temos para dar aos outros. Eu acho isto um programa de vida, uma delícia a todo tamanho. A nossa vulnerabilidade é a única coisa verdadeiramente nossa que temos para dar aos outros. Mas, entretanto, dizer os sentimentos, falaste tem uma coisa muito verdade, que é que quem é casado deveria aprender a dizer os sentimentos à pessoa com quem vive. Mas quem não é casado, quem não tem matrimónio, quem tem só amigos, família, também pode dizer o amor que sente, o amor que tem por aqueles com quem vive. Portanto, o amor pode ser dito a qualquer pessoa que amamos. Não tem forçosamente que ser um casal. Américo, nós chegamos ao fim do tempo. Sim, sim. Tocou agora. Se quiseres... Sim, vamos continuar esta conversa já no programa a seguir, está bem? Tá, sim, okay. Pode ser, porque é muito interessante. Acho que sim. Até já. Até já.